Abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo São João, capítulo 4, para a gente poder remir o nosso tempo. Glória a Deus, bendita o nome do Senhor. Hoje é uma manhã especial, né? Amanhã de aniversário do pastor Sérgio, que provavelmente, se não vacinou, deve estar se vacinando para essa semana aí, próxima agora, né? Graças a Deus por isso. Minha mãe já foi vacinada, daqui a pouco meu pai também vai nessa mesma onda também. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Evangelho segundo São João, capítulo de número 4, uma passagem bem conhecida. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor soube, os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali se achava a fonte de Jacó. Jesus, por volta da hora sexta, ou meio-dia, né? Cansado da viagem, se sentou junto à fonte. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, uma samaritana? Porque os judeus não se associam com os samaritanos. Amém, irmãos? Bom, essa passagem ela é bem conhecida de todos nós. Uma passagem muito amada, muito querida. E eu quero trazer uma outra abordagem. Uma abordagem para esses dias. Uma abordagem que nós precisamos muito nesses dias em que nós estamos vivendo. Mas para você poder entender o que eu vou te falar, deixa eu te contar uma historinha. Quando eu era garoto, eu estava indo de Realengo para o Recreio, e nós pegávamos necessariamente um ônibus que fazia ponto final ali na Sulacap, em frente ao quartel da PM. E esse ônibus nos levava até o ponto final lá do Recreio, na famosa Praia do Oi, que é a praia onde todo mundo da Zona Oeste se encontra, lá na Barra da Tijuca. Bom, queridos, isso aí era 1900 e bolachinha, né? Eu ainda era garoto, tinha entre 14 e 16 anos. E quando nós estávamos passando pela Avenida das Américas, o ônibus estava lotado, só aquela garotada boa de Realengo, né? Jardim Novo, Bangu. O ônibus estava lotado, provavelmente eu estava na janela, não andava em outro lugar no ônibus, a não ser pendurado na janela, quando de repente, irmãos, um Escort azul, ou vinho, não lembro bem, acho que era vinho, um Escort XR3, conversível, aparelhou do lado do ônibus. Quem era? Era Agnaldo Timóteo. Né? Naquela época o carro tinha acabado de sair, tinha acabado de ir para a concessionária, era a vedete daqueles dias, o Escort XR3, ele já tinha um, e era conversível, com roda de magnésio. E aí, irmão, quando o carro dele aparelhou do lado do ônibus, nós fizemos aquilo que nós cariocas somos ensinados a fazer desde criança. Nós ofendemos ele. Falamos várias coisas para ele, xingamos ele. Irmãos, ele já era um artista consagrado. Ele simplesmente bateu a mão assim para nós, sorriu com toda a classe que um artista é ensinado a ter, e acelerou o carro dele. Agora, nessa semana que ele morreu, querido, eu pensei que eu poderia ter deixado uma impressão melhor para ele naquele dia. Mas a questão do que nós estamos falando nessa manhã, e essa palavra tem tudo a ver com isso, é sobre quais são as estratégias que você tem para defender aquilo que te é importante. Porque, querido, a gente já descobriu, não dá para ser forte o tempo todo. E se você assistir televisão 24 horas por dia, aí é que você fica fraco de vez. Porque hoje, querido, se você espremer a televisão, sai sangue dela.
Existia um jornal na Zona Oeste chamado O Povo, que a gente costumava dizer que se você espremesse aquele jornal, saía sangue dele. Hoje sai sangue do jornal O Povo e sai sangue da televisão. Qual é a sua estratégia se você não consegue ser forte o tempo todo? Porque a passagem da mulher samaritana é sobre a história de alguém que elaborou uma estratégia de sucesso para poder preservar aquilo que lhe é importante. Amém? Essa passagem que a gente precisa reler nesses dias, dizem que as pessoas estão se divorciando, dizem que as pessoas estão brigando por futilidade, dizem que as pessoas estão rompendo relacionamentos importantes, estão perdendo coisas importantes, estão perdendo emprego, estão perdendo renda, estão perdendo família, estão perdendo a paz, estão perdendo até a própria vida. A gente precisa fazer uma releitura dessa passagem e descobrir, querido, por que era necessário para Jesus passar por Samaria. Primeiro que você sabe sobre essa mulher samaritana, e aí você começa a entender um pouco quem é a mulher samaritana. É alguém que esteve envolvido em relacionamentos que não deram certo, num tempo em que os dias não permitiam isso. Os dias não permitiam que alguém se envolvesse com relacionamentos e não dessem certo. E ela simplesmente já tinha tido 5 relacionamentos que não deram certo. Queridos, isso colocava ela como uma espécie de pária da sociedade. Isso colocava ela numa situação muito delicada socialmente, porque aonde ela ia, ela simplesmente era o tempo todo observada, é o tempo todo julgada. Querido, quem é que consegue viver numa sociedade, quem consegue viver numa comunidade, quem consegue viver numa família, onde é o tempo todo julgado, onde é o tempo todo observado, onde é o tempo todo pesado? Então ela simplesmente elaborou uma estratégia para ela, porque não dá para ser forte o tempo todo, amém, irmão? Não dá para ser forte o tempo todo. A Bíblia vai dizer para nós que ela então elaborou uma estratégia para poder estar em paz. Você nunca vai ter paz se você não descobrir que você precisa proteger ela. Aliás, se você realmente encontrou a paz, você já elaborou uma estratégia para proteger ela. Porque quem tem paz precisa ter uma estratégia. E ela, de alguma maneira, no meio daquela turbamulta que ela estava vivendo, ela descobriu uma maneira de ter paz. Bom, se você descobre uma maneira, uma estratégia para proteger a sua paz, você vai descobrir que isso tem um custo. E ela simplesmente pagou o custo dela. Uma das coisas que não deixam a gente ter paz hoje é que a gente quer ter todas as coisas importantes da nossa vida ao mesmo tempo. Não dá, querido. Não dá. A Bíblia diz que uma das coisas que ela elaborou como estratégia para ter paz é evitar confrontos desnecessários. Amém? Evitar confrontos desnecessários, querido. Você tem que brigar com todo mundo por causa de política? Você tem que brigar mesmo com todo mundo por causa de novela? Você tem que brigar com todo mundo mesmo por causa de futebol? Você tem que brigar com todo mundo mesmo por causa das suas opiniões? Você precisa mesmo fazer isso? Você precisa 24 horas estar certo o tempo todo? O que ela fez? Ela foi buscar água na pior hora do dia, meio-dia. Primeiro que era uma hora difícil por causa do sol. As pessoas nessa hora, no Oriente Médio, deixa eu falar uma coisa para você, no Oriente Médio as pessoas se levantavam às 5 horas da manhã, 6 começavam a trabalhar, 2 horas da tarde ela já estava guardando as ferramentas. A história vai dizer que Pilatos terminava a última audiência pública dele 2 horas da tarde, que é quando tudo já parava. Meio-dia, querido, era aquela hora que o sol estava castigando as pessoas que eram desavisadas. E era justamente a hora
que ela estabeleceu para ela, para buscar água, a hora que ninguém estava no poço. Mas, pastor, tinha um custo para isso? Tinha. Ela não tirava do poço uma água de qualidade. Mas ou você tem paz, ou você tem água de qualidade. Não dá para ter paz e água de qualidade ao mesmo tempo. E essa é uma decisão que as pessoas não estão sabendo mais fazer hoje. O que me é mais importante? Eu preciso defender o que me é mais importante. O resto entra na conta como custo. Simplesmente ela ia para o poço meio-dia, para não ter que encontrar ninguém, para evitar confrontos desnecessários, lutas desnecessárias, olhares desnecessários. É essa parte do evangelho que ultimamente não anda não sendo ensinada, irmão. Se você tem alguma coisa valiosa, você tem que bolar uma estratégia para defender isso. Às vezes a gente fala que a gente ama tantas coisas, eu quero ter amor, eu quero ter paz, eu quero ter isso, aí Deus manda, e você não sabe proteger isso na sua vida. Nós estamos aí agora atravessando um período de 1 ano de pandemia. Quando isso começou era para durar só uma semana, durou 1 ano. E é impressionante, irmãos, eu como pastor, é impressionante a quantidade de perdas que eu vi as pessoas vivenciando esse último ano. Perdas que não precisavam viver. Por quê, querido? Se você não consegue ser forte o tempo todo, você tem que ter uma estratégia. A estratégia dessa mulher foi buscar água ao meio-dia. Ela não tem que encontrar ninguém, bater boca com ninguém, discutir com ninguém, ter problema com ninguém. Agora, se você tem uma coisa importante, você vai ter que pagar o custo disso. E o custo era pegar água na pior hora do dia e pegar uma água que não era de qualidade. E é nessa hora que Jesus vai ali encontrar com ela. Porque se tem uma... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É claro, irmãos, é evidente que Deus ama todo mundo. Amém, irmão? Hein? É evidente, querido. Isso é dogma cristão indiscutível. Deus ama todo mundo. Mas o apóstolo São Paulo vai dizer para nós, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que ele ama todos, mas ele é salvador, principalmente dos fiéis. Se tem uma coisa que Deus ama, é ver gente forte. E é até raro, né? É raro você encontrar, você ver alguém que tem uma estratégia boa para defender aquilo que lhe é importante. Jesus um dia levanta e ele decide assim, vamos passar por Samaria. Irmãos, aonde Jesus estava, ele não precisava passar por Samaria. Mas sempre é bom andar um pouquinho a mais para encontrar alguém que verdadeiramente tem uma boa estratégia. Na vida cristã, ao longo dos anos, a gente vai elaborando estratégias para proteger aquilo que é importante para nós. Você tem que ter uma boa estratégia. A não ser que você seja super-homem, uma super-mulher. Aí você não precisa ter uma boa estratégia porque você tem super-força, supervisão. Mas se você não é um super-homem, uma super-mulher, você tem que ter uma boa estratégia. A Bíblia vai falar para nós que quando Davi foi enfrentar Golias, ele sabia que a força de Golias em relação a ele era desproporcional. O próprio Saul avisou isso para ele, falou, rapaz, você é um garoto. Quando você nasceu, Golias estava cansado de comer gente igual você no café da manhã. Ele almoçava gente igual você, garotos igual você no café da manhã. Só que uma coisa Saul não sabia. Davi tinha uma estratégia. Amém? Você tem que ter uma estratégia, querido. Eu vejo muita gente ao longo desse tempo falando como isso é importante para mim, como isso é importante para mim. Mas na hora de defender isso não consegue defender, perde.
Você já viu? Quem aqui já viu o diabo num vulto, numa visão? Quem aqui já teve uma visão espiritual, já viu o diabo? Eu também já vi o diabo. E o diabo é muito feio. Mas mais feio do que o diabo é ver um crente que não tem paz. Não tem nada mais danoso para a vida cristã do que você conviver com um crente que não tem paz. Porque um crente que não tem paz, querido, ele é sempre vítima na sua própria história. Porque nós estamos servindo a um Deus que se nomeou a si mesmo como príncipe da paz. Como você serve um Deus que é de paz e você não tem paz? Davi passou então no riacho e pegou 5 pedrinhas. A estratégia que ele já tinha colocado em prática contra o urso. A estratégia que ele já tinha colocado em prática contra o leão. E mais uma vez a estratégia que ele colocaria em prática contra Golias. E deu certo. Porque quem não é forte o tempo todo tem uma estratégia boa. Quem não é forte o tempo todo tem uma estratégia boa. A mulher samaritana tinha uma estratégia boa. E ela pagou pela estratégia dela. Se você descobre uma boa estratégia tem um custo. E você vai ter que pagar. Quanta gente está perdendo coisas importantes porque não tem uma boa estratégia? Emprego, casamento, vida cristã. Tem pessoas, pasmem, perdendo aquilo que elas nunca poderiam comprar, aquilo que lhes foi dado para elas de presente. Estão perdendo salvação, estão perdendo vida cristã, porque não tem uma boa estratégia. Você tem que ter uma boa estratégia para proteger aquilo que te é importante. Pastor, mas vai ter um custo. Quais são as coisas boas da vida que não tem custo? Quais são as coisas boas da vida que não tem custo, querido? Como é que você acha que você vai viver o melhor da sua vida cristã sem ter um custo? Esse ano não, mas o ano passado, queridos, eu ouvi tantas confissões, tantos problemas, lá para agosto, setembro, que chegou uma época que eu pensei que eu ia desesperar, quase que eu fiquei doente dentro de casa. E olha que eu sou um camarada, que eu vivo falando isso para as pessoas, irmão, guarda alta sempre, guarda alta, guarda alta. Mas mesmo eu colocando a minha guarda lá em cima, querido, eu mesmo não estava suportando. Teve dias dentro de casa que eu achei que eu ia desesperar, não por causa dos meus problemas, porque como pastor eu ouvia tanto problema, querido, que chegou uma hora que eu já não estava mais sabendo separar o que eram os meus problemas dos problemas das pessoas que eu amava. E aí quando você chega nesse ponto, você tem que refazer a sua estratégia. Preciso orar mais, preciso me centralizar. O que eu estou errando? Quantas vezes essa mulher bateu cabeça até descobrir a estratégia que ela pudesse exercer para que ela tivesse paz. E ela tinha paz. Você vê como ela fala com Jesus com brandura. Mesmo eles sendo de povos que estavam em briga, em confusão, ainda assim ela tem uma certa cortesia, uma certa cordialidade, a marca de quem tem paz. Ela simplesmente poderia ignorar Jesus. Os rabinos ensinavam aos homens judeus a não conversar com as mulheres, e principalmente se ela fosse samaritana, a quem eles diziam: são mulheres que não têm valor desde que são meninas. Você já pensou viver com um estigma desse? Onde os rabinos ensinam que você é uma pessoa que não tem valor desde quando você nasce?
só porque você é de uma determinada nacionalidade, etnia. De modo que quando Jesus olha para ela, Jesus fala: mulher, me dá água. Ela simplesmente, irmãos, ela poderia ignorá-lo, virar as costas para ele. Mas ela tinha paz suficiente para conversar com alguém que ela sabia, que tinha sido ensinado a não valorizá-la. Assim, como é que sendo tu, judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Se vocês são ensinados desde garoto que nenhuma mulher samaritana vale nada, presta. A marca de quem tem paz, querido. Quem tem paz dialoga. Quem tem paz conversa. Quem tem paz sabe se proteger. Você pode conversar com qualquer pessoa sem ser ofendido, sem se sentir ofendido. É impressionante como nesse último ano as pessoas estão se sentindo ofendidas com tudo. Você dá uma opinião política, elas se ofendem. Você fala sobre alguma coisa, elas se ofendem. É impressionante. Nós estamos perdendo a nossa centralidade. O resto da passagem você já conhece. Eu só queria frisar isso aqui. Você não vai proteger as coisas que são importantes. Você não vai conseguir proteger aquilo que Deus te deu sem uma boa estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, querido, não adianta Deus derramar o céu sobre a sua vida, não vai adiantar nada. Como na vida de muitas pessoas não está adiantando. Deus pode aparecer para elas, uma logofania, uma teofania. Deus pode falar com elas audivelmente. No dia seguinte elas continuam sem paz. Porque não é o fato de Deus se revelar ou não se revelar, é o fato de elas não terem uma estratégia para preservar aquilo que é importante para elas, dentro delas. Numa sociedade, num grupo de pessoas que são facilmente furtadas e sempre roubadas naquilo que lhe é mais precioso. Como você defende aquilo que te é importante? Como você faz isso? Qual a estratégia que você está usando para defender aquilo que realmente tem valor para você? É importante para você. A gente precisa pensar nisso, querido. Porque não dá, a gente já descobriu isso nesse último ano. Não dá para ser forte o tempo todo. Não dá para ser forte o tempo todo, querido. Tem gente que está tentando aí, mas não dá para ser forte o tempo todo. Não dá para ter força o tempo todo. Então você tem que ter uma estratégia para você ter paz. Porque Deus vai te dar a paz. Deus já te deu a paz, mas você tem que proteger ela. Desde garoto, o que eu estou falando para vocês aqui está no âmago da minha mais importante confissão cristã. Desde garoto, uma das coisas que eu sempre achei horríveis é ver crente que não tem paz. É conviver com gente que não tem paz. A alma está sempre agitada. E a gente precisa defender a nossa paz. E esses são dias para a gente pensar nisso. Eu tenho uma estratégia? Ela está funcionando? Ela está acontecendo agora, enquanto eu estou aqui, quando eu vou trabalhar, quando eu convivo com as pessoas da minha família? A minha estratégia está funcionando? Porque da mulher samaritana estava. Eu estou pagando o custo para que essa estratégia funcione? Porque se você descobriu uma coisa boa, você já descobriu que ela não é de graça. Por isso, queridos, que se diz do homem de Deus que ele precisa ser casado,
que ele precisa ter experiência de vida. Você não pode ensinar às pessoas coisas que você não tem, coisas que você não sabe exercer, não sabe conviver. Paulo falou que o homem de Deus não seja neófito, mas que ele seja experimentado, que ele tenha as suas próprias estratégias para ensinar as pessoas a terem as suas estratégias também. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Jesus foi ali para dar salvação para aquela mulher, porque paz ela já tinha, querido. Paz ela já tinha e ela já sabia como defender a paz dela. Você também tem que aprender a defender a sua. Amém? A paz é um bem espiritual? Mas a paz também é um bem familiar. Alguns de nós aprenderam a ter paz dentro de casa, a sermos pessoas pacíficas dentro de casa. A paz é tão importante que a Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. A Bíblia não diz assim, bem-aventurados os pacificados. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm paz e que sabem levar outras pessoas a também viverem a paz. Seja uma pessoa de paz, querido. E como Aguinaldo Timóteo, se te ofenderem, dá tchauzinho e acelera, querido. A tua paz é mais importante. Amém? A grande lição de Aguinaldo Timóteo para mim naquele dia foi essa: não ofenda as pessoas, dá tchauzinho para elas e acelera. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu governo de paz na nossa vida. Paz que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Paz que nos alcança por meio da maturidade cristã, do tempo que nós caminhamos contigo. Paz que nós alcançamos por embraçar o escudo da fé, porque o Senhor tem nos ensinado a defender aquilo que é importante para nós. Queremos ser, Senhor, pessoas de paz e ter uma estratégia para proteger e guardar a nossa paz nestes dias. Que essa paz que a gente tanto precisa, ela já esteja viva dentro dos nossos corações. Espírito Santo, nós te convidamos a renovar a estratégia que há dentro de nós, para nós protegermos essa paz. A paz que nos foi dada por aquele que é chamado Príncipe da Paz. Nós te agradecemos, Deus, pela paz que veio com essa salvação, que nos alcançou, a paz desse lugar. O Senhor levantou essas paredes para que elas fossem um marco de paz, e nós te agradecemos por tudo que ela tem representado ao longo desses anos. Te agradecemos por cada escola que passou aqui, por tudo que nós tivemos que aprender e viver, Senhor, e pela paz que nós conquistamos hoje, e temos hoje, Senhor, nesses últimos 10 anos, por meio do ministério pastoral do pastor Sérgio. Obrigado, que essa paz que esse lugar sempre pregou e anunciou em Cristo Jesus, continue sendo anunciada com sucesso pelos próximos 20 e 30 anos, enquanto o Senhor não voltar, que essas paredes, elas expressem a tua paz, paz que o Senhor deu para todos os homens, para todo aquele que precisa de paz. Esse é um lugar de paz, que haja paz, para que gerações se levantem debaixo dela, e possam, Senhor, dar seguimento para a sua vida, fazer bons casamentos, terem bons relacionamentos, bons empregos, boas empresas, Senhor, sabendo que esse lugar é parte da solução de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, e não parte de um problema. Obrigado, Senhor, por essa paz que começou a ser construída em nós há 43 anos atrás, quando o Senhor, então, o pastor Custódio teve a grande ideia de evangelizar aquelas pessoas na praia de Caraí. Obrigado, Senhor. Ali começou a paz que nos alcançou, aqui começou a paz que construiu esse lugar, e nos dá força para sermos promotores dessa paz, para que outras pessoas vejam em nós promotores da paz, para que na rua
para que na nossa família, para que em todo lugar, as pessoas saibam que nós somos soldados da paz, do exército da paz, porque a paz está dentro de nós, e nós temos uma estratégia boa para protegê-la, porque foi o Senhor que nos deu. Abençoa cada família aqui representada, cada um dos meus irmãos que estão assistindo o programa pela live, que a paz de Jesus também seja sobre as suas casas, seus sonhos, seus projetos, a vida deles, que essa unção de paz seja sobre a nossa vida, e a inteligência, a estratégia espiritual para protegê-la em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, leva-os para casa em paz e em segurança, dá-nos livramento de todo mal, que seja um dia abençoado, seja um dia próspero, Senhor, que a tarde seja uma tarde perfeita, cheia da Tua presença, enche os nossos corações, abençoa-nos, nós te glorificamos e te exaltamos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre a nossa vida, a vida de quem nós amamos, e todos dizem... Amém, que Deus abençoe a sua vida, um bom almoço, um domingo de paz para você. Eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre eu sou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor.